Salve Maria, que a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja conosco nesta manhã. Meus irmãos, nós vamos fazer a partilha da palavra hoje, está em Romanos, capítulo 12, versículo 14 ao 21. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esta palavra tão profunda para os dias, principalmente para os dias de hoje, onde há tanta contenda, onde há tanta desarmonia, tanta divisão, onde o inimigo tem semeado nas famílias, nos lugares, nas comunidades, as sementes de discórdia. E o Senhor vem nos ensinar, nessa carta de Romanos, como a gente resolve essas situações, como Ele quer que a gente proceda diante de uma desavença, diante de uma mágoa, diante de um problema. O que nós devemos fazer? Pagar o mal com o bem. Por quê? Porque quando a gente paga o mal com o bem, a gente está revelando quem é Deus. Quando a gente paga o mal com o mal, a gente está aumentando aquele conflito e deixando que o inimigo tome conta daquela situação. Mas quando a gente paga o mal com o bem, quando você poderia revidar, mas você silencia, você ora, você conversa, você dialoga, você está deixando que a justiça de Deus haja naquele lugar, haja naquela situação, meus irmãos. Não é você que está tomando aquela situação para você, mas você está entregando aquela situação na mão de Deus. Claro que muitas vezes é difícil você pagar o mal com o bem. É muito difícil. Até aqui nos diz para não levar aos gostos das grandezas, ou seja, muitas vezes a gente deixa o orgulho dominar nosso coração. E foi pelo orgulho que Satanás, que era um anjo de luz, foi expulso do paraíso. Veja que pelo orgulho, a nossa desobediência pode nos afastar da graça de Deus. O orgulho nos afasta da graça de Deus, porque Deus não é compatível com o mal. Deus é bem e sumo bem. Deus criou somente o bem. Então, da onde que existe o mal? Da ausência do bem. É o homem que não quis fazer o bem e assim o mal começou a existir. Não foi porque Deus criou o mal. Deus não quer o mal de ninguém e não quer o mal das coisas. Deus é amor. A palavra de Deus é muito bem clara quando nos diz: Deus é amor. E claro que Deus usa e permite muitas vezes certas situações, como ontem eu li em Hebreus 12, se vocês meditarem, vai nos dizer em Hebreus 12 que Deus nos corrige. Que Deus, Ele corrige a gente porque Ele nos ama. Então Deus nem sempre vai passar a mão na nossa cabeça e dizer: filho, é assim. Muitas vezes Ele vai permitir as provações da nossa vida para nos educar, para nos transformar nos filhos, que Ele almeja para nós. Então, meus irmãos, aqui está dizendo: abençoai aquele que vos persegue.
Então nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar eles, que eles sejam felizes. Porque a gente desejando a bênção de Deus, meu irmão, a cura para esses corações, que muitas vezes aquele coração que te fere é um coração que está machucado, é um coração que precisa de ajuda, é um coração que não está conseguindo sentir a comunhão com Deus. E por não ter isso dentro dele, muitas vezes desperta a ira, né? E acaba nos machucando, acaba nos ofendendo. E aí a gente vai deixando muitas vezes esse sentimento, né? Ao invés da gente rezar, orar, pedir por aquela pessoa, conversar, tentar esclarecer o que está acontecendo, a gente começa a revidar. Revida com orgulho, revida com, né, palavras, com críticas, revida com discórdia. E aí o inimigo está muito feliz com isso, né? Então a gente tem que não dar brecha para o inimigo, né? Principalmente na vida em família, vida em casal, vida com os filhos, vida em comunidade, não dar brecha. Quando a gente revida o mal com o mal, a gente está abrindo aquela brecha para que o inimigo haja, né? Então a gente tem que fechar, e a única forma de fechar uma brecha é amando, é abençoando, como diz o Senhor, é rezar por aqueles que nos perseguem, né? E hoje, como a igreja está sendo perseguida, como nós vemos os cristãos sendo perseguidos porque estão propagando bem o evangelho, a vontade de Deus, e serão perseguidos por causa do reino. Mas o que os cristãos devem fazer? Devem rezar, devem entregar na misericórdia de Deus, porque Deus é justo, é Deus que faz ali a justiça. É a Deus que compete exercer a justiça, porque Deus é o nosso juiz. Entende? Por isso até que o Senhor nos diz, nos exorta a não julgar uns aos outros, porque a gente não conhece o coração de ninguém, a gente não sabe o que passa na vida de ninguém a não ser Deus. Então, quando a gente julga o outro, a gente está querendo tomar o lugar de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado. Não julgueis os outros. Deixa os outros e cuida da sua vida, de mudar você, né? Ore pelos outros, claro, ajude se for preciso, mas não condene, meu irmão. O julgamento muitas vezes é uma forma de condenar o outro. E quando a gente condena o outro, a gente deixa de olhar para nós. A gente deixa de nos cuidar, de zelar por aquilo que o Senhor quer que a gente faça, o bem, né? Então a gente tem que oferecer aquilo que está no nosso coração. Pode ver que na palavra de Deus diz: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, você conhece o coração humano pelas atitudes dele, pelas palavras que ele diz, né? Então a gente tem que o quê? Usar disso para ajudar. E não para punir, não para condenar, mas tentar compreender o outro. Como diz a palavra, alegrar também com os que se alegram, chorar com os que choram, se compadecer. O Senhor é compassivo, é compaixão. Então ele nessa palavra ele quer nos ensinar a se compadecer daqueles que precisam, né? Porque muitas vezes aquele coração que é difícil de amar é um coração que precisa de amor. É um coração que está ali endurecido, talvez, pelas dificuldades, situações da vida que passou. E muitas vezes precisam mesmo da nossa oração, da nossa compreensão, do nosso diálogo, né? Mas também, meu irmão, olha que é lindo isso. É que Deus, ele não interfere na nossa liberdade, que foi o que ele criou para sermos livres. Ele deu o livre arbítrio. Então eu não posso invadir o coração de alguém, né? Ou seja, eu não posso convencer alguém de Deus, do amor dele, se a pessoa não quer. Eu posso mostrar, eu posso falar do amor de Deus, mas quem convence sobre o amor de Deus é o Espírito Santo. E quem acolhe ou não é a própria pessoa. Então, meus irmãos, não tomemos para nós a decisão do outro. É ele que tem que decidir se Deus, né, vai entrar na vida dele. É ele que tem que permitir. Veja que lindo isso. Então a gente tem que deixar que o outro faça a parte dele e nós façamos a nossa parte como filhos de Deus, para que possamos fazer com que a paz reine no nosso coração, principalmente no nosso lar e na nossa família.
Amém? Então convido você a colocar a mão no seu coração. Vamos rezar pedindo a graça de não pagar o mal com o mal, Senhor. Dai-me a graça, Senhor, de fazer o bem. Dai-me a graça de evangelizar, não somente com palavras, não somente com orações, mas com a bondade do meu coração. Isso, meus irmãos, evangeliza muito mais do que palavras, né? Porque Deus é bom. Então, quando você revela a bondade de Deus, você também está evangelizando. Então, Senhor, dai a esses corações nesse dia a pacificação, a paz no coração, Senhor, para que consigam vencer todos os obstáculos, todos os desafios que a vida impõe, né? Senhor Jesus, possa entrar e reinar nos corações que estão divididos, nas famílias que estão divididas, que estão afastadas umas das outras, onde, Senhor, muitas vezes o orgulho, né, tomou conta desses corações, e que nessa manhã, Senhor, todo o orgulho possa ser rompido, que haja curas, libertações, Senhor, pelo poder da Tua palavra nesta manhã, Senhor, que nos diz para termos um coração que ama, um coração imitador do Seu, um coração que imita o coração de Deus, né, e que entrega na justiça dEle tudo o que nos acontece. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por tocar os corações nesta manhã, Senhor. Muito obrigada. Bendito seja, louvado seja o teu nome. Meu irmão, minha irmã, muito obrigada por ter estado aqui conosco nesse momento, na partilha da palavra. E todos os dias juntos pela manhã nós vamos rezar o Santo Terço, né, com Maria, com a imitação de Maria, né? Então, já está aqui no canal o Santo Terço de hoje, com a imitação de Maria. E nós vamos fazer a partilha da palavra, tá bom? Que Deus abençoe você. Então, se você gostou desse conteúdo, você compartilha, dê o seu like, evangelize, e que o amor de Deus seja levado ainda mais e mais aos corações. Amém?